O problema não é você não ter história boa, é você contar história boa do jeito errado. Seja muito bem-vindo ao canal de oradores e palestrantes. Você vai subir ao palco com mais segurança e mais assertividade em tudo. Palco não é para amador. Não é. Palco é para profissional. E aqui nesse canal você aprende como ser um profissional respeitado, posicionado, autêntico e muito bem pago. Porque essa história de o propósito, eu preciso trabalhar com propósito, o propósito não vai me sustentar. Meu filho, se você ficar focado nesse negócio do propósito, você não faz dinheiro. Se você não faz dinheiro, você não muda a tua história, a tua realidade, nem a de outros. Você não tá fazendo dinheiro, você não tá ajudando ninguém. Porque quando você ajuda alguém, as pessoas te pagam por isso. Então, vamos lá, já se inscreve no canal, porque aqui eu deixo muito claro em cada vídeo. O interesse aqui, ele é aberto. Te dou o conteúdo da melhor maneira possível e você curte, comenta, compartilha, porque eu vou olhar e vou falar, gente, o canal tá crescendo. Me animo e quero fazer. É assim. Você gosta de falar sozinho? Eu não ligo para números. Assim, o importante mesmo é assim, se tiver uma pessoa me assistindo, já valeu. Não, menina, para com essa, sabe, com essa modéstia. Não. Eu quero gente me assistindo, eu quero mais, eu quero fazer conteúdo para milhões de pessoas. Não tem essa falsa modéstia, isso é muito simples, divulga, compartilha, manda para suas tias, tá? Mas ela não palestra, manda, minha filha. Quem sabe do nada ela se anima e começa a palestrar. Vamos lá. O que a gente vai olhar para isso? Storytelling. Por que a gente usa, em que momento que a gente usa o storytelling? Primeira coisa, contar história solta é como se você conta uma opção de fatos. Isso se torna chato. Um storytelling de verdade, ele tem uma estrutura e a gente vai entender como você faz isso. A primeira coisa, anota aí, tá com caneta e papel na mão? Anota, porque hoje é aula, tá? Hoje é aula. E aula de pós-graduação. Para alguns, sim. Não é que eu aprendi na quinta série. Não desvaloriza meu conteúdo, não. Mas para alguns é de pós-graduação. E a gente vai entender um pouco sobre essa estrutura. Então eu queria que você pegasse aí caneta e papel, porque isso daqui é uma aula. Eu separei até algumas coisas aqui para vocês, porque como a pessoa tem se deixar eu vou indo, eu falei, não. Vou separar. Se é aula, tem o quê? Tem roteiro de aula, tem didática, que não é bagunça. Então vamos lá, a gente vai entender um pouco sobre isso, porque a gente precisa entender primeiro qual é a crença que sempre está por trás da história. Vou contar qualquer história. Preciso contar histórias que emocionem as pessoas. Quero fazer todo mundo chorar. Isso a gente já vai precisar entender. Então, a gente entende que história é a parte chamada patos no princípio de persuasão de Aristóteles. E a história é a parte que gera a conexão com a audiência. E existem 3 tipos de história que você pode contar: sua história pessoal, história de outros e história de uma marca. Então, se você ainda não se sente seguro, não perdoei fulano, não quero contar sobre ele, conta a história de outros. Como assim? Um relato, alguma coisa que você viu, que você viveu. Então é sempre importante você tirar. Eu tenho esse costume, tá? Essa semana eu nem fiz, mas tô tendo esse costume. Todos os dias eu anoto uma história que eu posso contar, porque essa história pode virar vídeo, pode vir pra cá. Então anote uma história, algo que aconteceu com você, que você viu no mercado. Menina, você viu? A menina saiu gritando, achei de uma grosseria. É isso, você vai virar uma fofoqueira, mas trazendo histórias para que você possa compartilhar com pessoas. Toda história tem uma moral da história. Então anota esse ponto importante. Toda história tem uma moral da história. E a moral da história, ela é dada por quem viveu a história. Só que eu posso ter vivido a mesma história que você. Você pode ser minha irmã, meu irmão. Mas a percepção que eu tive foi diferente do que você teve. Por quê? Porque passa por sentimento, passa por perfil de comportamento, passa por muitas coisas. Então, toda história tem uma moral da história. E essa moral da história é dada pela percepção que você tem sobre o mundo.
Então para com esse negócio de, todo mundo conta isso, né? Eu faço igual a todo mundo. Não, você não faz igual. Você conta de maneira chata, você conta de maneira igual. Então você tem que pegar qual é a sua visão. E aqui tem uma outra coisa super importante. Nessa sua visão, você precisa escrever 3 coisas. Quais foram? Você estava passando por uma situação, ouviu alguém, quais foram os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas ações. Eu vi um cara brigando com uma mulher ontem e ele brigava com tanta raiva e naquela hora eu pensei, esse rapaz não deve ter mãe e não deve ter irmã. E o sentimento que me deu foi de revolta. E naquela hora, eu olhei e eu tive uma ação. Eu chamei o guarda na hora e falei assim, dá um jeito naquilo dali. Ou seja, eu falei sobre o meu pensamento, meu sentimento e a minha ação de algo que eu vi. Só por isso já eu tenho autoridade para compartilhar. A história é minha, foi pelo ângulo da minha lente. Então aí já vai anotando que aqui é prática, já anota as histórias que você viu recentemente, você anota aí a história e qual é a moral da história. Isso daí já vale ouro, para! Você não seguiu ainda, não compartilhou e nem deu like. Aí eu não acredito não. Para com isso, tá sendo aqui abençoado, você faz isso tudo, por favor, pra gente crescer esse canal. Então vamos lá. Então quando a gente olha para isso, a gente vai olhar sobre algumas coisas muito importantes. Aí eu separei aqui 3 erros muito comuns. Então eu botei aqui. Primeiro erro. A pessoa conta, mas ninguém entende aquilo que ela tá contando. Por quê? Tudo embolado, mistura o quê? Mistura o local. Aconteceu num lugar, ela já foi para outro, mas ela não disse. Mistura personagem. Bota uma opção de gente na história, dá uma mistura, um samba do crioulo doido e ninguém entende. Segundo erro, excesso de detalhe irrelevante. Porque quando eu era pequena lá em Barbacena, para que servem os detalhes? Detalhe, presta atenção nisso, isso aqui é forte. Detalhe serve para a pessoa fechar o olho, fecha o olho comigo, e imaginar. Então, como que eu faço quando eu vou falar de um personagem? Tia Neidinha era uma senhora de 1,50 m, cabelo enroladinho, branquinho. Sempre tava de chinelo, bermuda jeans e blusa branca. Sempre. E com a bolsinha dela e com o jornalzinho debaixo do braço. Você já pôde imaginar. Então, se for dar detalhe, por favor, não dá detalhe que eu não possa imaginar. Detalhe bobo. Ela fazia isso não tem nada a ver com a história. De detalhes imaginativos. Terceiro, não conectar com a plateia. Fica uma história sobre você. Ai, que coisa chata. Eu vou falar isso, mas não é esse tema. Ei, palestrante, você não é o herói da história, você é o guia. Não é sobre você. Fica feio, fica chato uma palestra, fica cansativa. Não é sobre você. Então, esses são os maiores erros. E aqui, a gente vai entender o seguinte. 3 passos. Anota aí 3 passos para você aprender a contar uma boa história. Passo número 1 que você precisa para contar a história. Você precisa entender aonde aquela história se passava, aonde ela ficava, aonde ela estava situada. Passo número 2. Todo storytelling tem um conflito. Tudo ia muito bem até que tem um conflito. Comenta aqui se você quer a estrutura toda de storytelling, porque eu tenho as 8 camadas do storytelling. Se você quer, comenta aqui que eu vou trazer um vídeo sobre as 8 camadas do storytelling, que você monta sozinho essas 8 camadas. Depois, a gente precisa... O conflito, gente, o que vai ter? Vai ter um problema, vai ter uma tensão, vai ter um desafio a ser vencido. E terceiro, para uma storytelling, tem 8 camadas, eu só estou falando de 3. O que a gente precisa? De uma transformação. Então, essa transformação, a gente precisa sempre entender, e eu coloquei aqui, o que você aprendeu. Olha isso, 3 coisas que eu botei aqui na transformação. O que você aprendeu,
O que mudou e qual é a mensagem? Foi exatamente o que eu falei. Isso é o quê? A transformação é a visão que você tem. Então a gente vai entender, e uma frase que eu coloquei que é muito interessante é a seguinte: se não tem conflito, não tem história. Se não tem transformação, não tem valor. E é isso que você vai precisar entender sobre como você coloca isso. E aqui eu vou falar agora sobre uma aplicação no palco. Como que você aplica no palco? O primeiro lugar que você vai aplicar é naquela apresentação expositiva do palestrante. Eu estudei em tal lugar, eu fiz isso, eu fiz cafona. Não se usa mais, tá? Isso ficou em 96. Tá demodê, como diria a minha mãe. Tá demodê, né? Demodê, gente, ó, a palavra? Eu acho que é demodê. Se eu tiver errado, escreve aqui. Não se fala assim, não. Gente, vai ter erro por aqui, tá? Ah, mas você é palestrante, é oradora e ensina... Ué, mas eu sou ser humana. Não sei de tudo. E às vezes, meu filho, no meu TDAH, que eu vou falar rápido, sai uns negócios errados e tá tudo bem, tá? Só você escrever. Pode me corrigir com carinho, discreto. Quer me expor? Ah, pode também. A gente aprende com tudo. Então, essa palestra aqui... Esse momento da palestra que você está expondo seu currículo, não, isso entra no storytelling. Você não precisa... O que você vai fazer na apresentação pessoal? Seu nome, o que você faz e o que você vai falar ali. Só. Érica, mas eu estudei na USP. Eu fiz estatística lá. Eu passei em terceiro lugar no concurso tal. No teu storytelling você conta. No meio da história você vai falando sobre isso. E não aqui. Segundo momento que você usa storytelling. Deu conteúdo técnico, ok? E aí, como que você coloca o conteúdo técnico? O que é? Vou falar de procrastinação. O que é? Depois eu dou exemplos de procrastinação. Eu faço uma metáfora, uma analogia e depois eu entro na minha história. Ou na história de outros, ou na história de uma empresa. Mas, e olha como eu entro. Mas, o que a minha vida tem a ver com procrastinação? Ou o que eu vi recentemente que me levou a estudar mais sobre procrastinação. E ali começa a jornada do teu storytelling. Então, isso quer dizer o seguinte, que não começa, tu não abre uma palestra falando do teu storytelling. Você não abre uma palestra falando de você, alecrim dourado. Não! Não! Você é tiririca do brejo no início, até você ganhar o direito de ser ouvida. Até as pessoas olharem para você e falarem assim, pô, mas conta mais da tua história. Então repete comigo, no início você é o quê? Tiririca do brejo. Depois esse alecrim começa a ficar, vai pegando cor até ficar dourado. Mas isso a plateia dizendo que quer te ouvir mais. Então o storytelling, você coloca exatamente no lugar onde você precisa colocar. E quando você coloca ele no lugar, ele te traz o quê? Um posicionamento, uma segurança, uma autoridade, principalmente a autenticidade. Porque a história que mais conecta, você pode perguntar, Érica, qual é a história que mais conecta? Pessoal, de outros ou de uma marca? É a tua história. Então vá pelo mundo, porque eu tenho uma mensagem que eu sempre falo, uma frase que eu sempre falo. Você é a resposta que o mundo precisa. Então leva esse storytelling para o mundo. E você que quer se aprofundar mais nesse assunto, eu vou deixar no link da descrição uma masterclass que ela foi gravada e hoje você pode ter acesso por R$ 97. Sim, R$ 97. Lá você vai aprender sobre o mapa da comunicação autêntica e sobre storytelling, a estrutura de storytelling. O link tá aqui abaixo. E eu te vejo no próximo vídeo. Garoto, garota, eu espero que você já tenha se inscrito nesse canal. Se não, agora é a oportunidade. Se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários um pouco do que você aprendeu nesse vídeo.